paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor. Um dia tranquilo, um dia de paz, de alegria. Se por acaso surgir algum contratempo, algum estresse, que a gente venha saber lidar com sabedoria. Em nome de Jesus. Seja um dia bom, pleno, com saúde. Que a gente termine esse dia bem, na presença do Senhor. E que a gente inicie, né? Para a gente terminar o dia bem, é importante a gente iniciar bem também. E a melhor forma de iniciar o dia é na presença do Senhor, amém? E hoje a gente vai ler capítulo 17 do livro de Mateus. Creio eu que vai ser mais curto o áudio hoje, mas vamos aqui ler, deixar o Senhor falar o nosso coração. Seja uma leitura edificante, amém? Então pega a sua Bíblia para acompanhar, para já desenvolver esse costume de estar lendo. Às vezes as pessoas dizem que é difícil ler a palavra, realmente a gente precisa orar, pedir que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e maturidade para entender, né? Então que a gente leia, né, entenda, compreenda, que o Senhor venha revelar as suas maravilhas, a sua palavra a nós, que a gente venha praticar, amém? Então, o versículo 1 do capítulo 17 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, no capítulo anterior, ele disse que alguns deles que estavam ali com eles não iriam passar pela morte até que visse o Filho do Homem no seu reino. Então, foi isso que aconteceu. As pessoas que viram foram Pedro, Tiago e João, e eles viram o rosto do Senhor se transfigurando, ficando diferente, e as suas vestes se tornando brancas como a luz. Em outro livro é brancas como a neve. E aí eles viram como que é Jesus, como que ele ia ficar no reino do céu. Versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro, como a gente já viu, um pouco impulsivo. Ele pensa e já vai logo falando e já querendo fazer. Continuando. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, isso aconteceu porque o Senhor ele queria trazer uma mensagem para eles, E aí Pedro, ele meio que, ao invés de ficar prestando atenção, ele já queria fazer as coisas do jeito dele e tal. Era um defeito de Pedro, Que depois o Senhor, o Senhor é assim, ele vê as nossas fraquezas, o homem, ele vê as fraquezas e tenta excluir, Tenta nos jogar no lixo, digamos assim, O Senhor não, ele vê as nossas fraquezas e ele tenta usar as nossas fraquezas ao nosso favor, Então, as nossas fraquezas não estão aqui para nos impedir, Estão aqui para a gente desenvolver, e é através das nossas fraquezas que a gente encontra o nosso propósito, por incrível que pareça, As nossas forças são para que a gente desenvolva as ferramentas para que a gente utilize as nossas fraquezas, que são um norte para o nosso propósito. Então, geralmente, o nosso propósito se baseia muito naquilo que a gente vai superar das nossas fraquezas. Então, as nossas forças vão ser as ferramentas necessárias para que a gente supere as nossas fraquezas, que nos levarão em direção ao propósito. Eita Deus, glória a Deus. Então é isso. Então, geralmente, por exemplo, uma pessoa que tem fraqueza gasta muito, não consegue lidar com suas finanças, já teve muitas perdas financeiras, então essa é a fraqueza. Então ele vai utilizar forças, recursos, que o Senhor der, para ele superar essa fraqueza. E através disso ele vai
poder ensinar também outras pessoas que também passam por isso a superarem isso. Então esse é o propósito daquela pessoa. Então, eu nem ia falar sobre isso, mas é uma forma de você meditar, se avaliar, se autoconhecer e ver o que tem sido a minha fraqueza hoje, né? Como é que eu posso superá-la e como é que eu posso ajudar outras pessoas a também superar, né? Então, Pedro era um pouco assim, mas isso era um diferencial, né, para ele, para os outros discípulos. Tanto que depois ele se tornou um líder, né? Porque esse negócio de iniciativa é mais para quem é líder, né? E o Senhor não viu como uma fraqueza, né? Mas viu como um potencial para ele seguir o seu propósito. E aí o Senhor disse assim, aí foi Deus, né? Falando através daquela nuvem e aí disse para escutar ele. Então ali existia uma mensagem a se passar. E aí Moisés e Elias, por que Moisés e Elias? Existem várias teorias, né? Mas eu entendo assim, que outras pessoas também, né? Compreendem dessa forma. Que Moisés e Elias estavam ali para falar um pouco do que iria acontecer com a igreja do Senhor. Então Moisés, quando a gente vai ver lá no Velho Testamento, ele foi tanto Moisés como Elias foram grandes profetas. E Moisés, ele veio primeiro que Elias, foi o que veio, né? Foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, e aí trouxe as leis, né? E começou realmente o povo a se articular como um povo de Israel com leis, né? E aí ele aconteceu várias coisas. Depois, né, se você não souber a história, você lê lá em Êxodo. E aí ele, quando chegou já perto da Terra Santa, ele faleceu, passou pela morte e foi enterrado em algum lugar, né? O Senhor mesmo foi que enterrou Moisés. Mandou um anjo escolher um lugar, né? Que ninguém sabe onde foi que Moisés foi enterrado. Já Abraão, Sara, Lia, né? E tem o túmulo até hoje, as pessoas vão visitar o túmulo, né? Fazer essas coisas assim, visitar, ver lá o túmulo, né? Acaba se tornando um passeio histórico. E aí, mas de Moisés ninguém sabe, mas ele só sabemos que ele faleceu, né? E Elias, ele não faleceu. Elias, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado. Então aqui a gente pode ver uma mensagem que o Senhor pode nos trazer, né? Através deles, né? Que futuramente, assim como o Senhor tinha dito, né? Que alguns dos discípulos não iriam passar pela morte até que vissem o Filho do Homem no reino dos céus. Isso também aconteceu logo em seguida, uma semana depois, né? Então meio que tem aí uma ligação. E eu vejo que aqui é uma mensagem do Senhor falando que a igreja iria passar por isso também. Alguns iriam passar pela morte e outros não iriam passar. E aqui o Senhor ainda não tinha falado sobre arrebatamento para eles, né? Só depois, né, que eles vão ouvir falar de arrebatamento, quando Jesus ressuscita e sobe aos céus. E aí os anjos dizem, né, que também vai acontecer. Mesma coisa dele voltar. E aí, aqui era a mensagem sobre o arrebatamento, né? Só que na época eles não entendiam, né? Nunca tinham ouvido falar sobre isso, né? Mas era a mensagem que Deus estava dizendo. E aí, continuando, versículo 6. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Então passou a visão, né? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, até mesmo na ceia, que a gente falou ontem, da ceia da Páscoa, existe como se fosse cálices, né, na ceia. E, se não me engano, é 3 ou 4 cálices, não sei ao certo. Entre 3 ou 4, mas tem um, que é o último, que representa Elias. Então, desde aquela época,
né, eles já sabiam que iria vir um profeta, eles esperavam um profeta já na peça, né, na ceia de Páscoa. Então muitos deles já esperavam, né, o Elias. Só que o Elias não era o Elias mesmo, né, era João Batista, que vinha, né, abrir caminho para o Messias. E aí os que já creem, né, em Jesus, eles utilizam aquele cálice já sabendo que é representando João Batista. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, uma pessoa lunática é uma pessoa que perdeu o seu domínio próprio, o seu controle, e aí não tem mais sentido, não faz coisa mais com coisa, né? E por ter sido expulso um demônio, era algo emocional, né? Porque o demônio, o diabo, ele trabalha nas emoções também, né? Tem doenças também que são físicas, que também foi algo que o inimigo colocou. Mas geralmente essas coisas assim, né, no caso aqui de lunático, que ele falou, é psicológico, né? E como ele expulsou o demônio, era emocional. Então provavelmente poderia ser uma esquizofrenia. A esquizofrenia dá em pessoas que têm predisposição genética e algo emocional também. Depende muito do ambiente que a pessoa está. Às vezes a pessoa vive ou convive em um local em que ela sofre muita pressão psicológica, muita perseguição também psicológica, às vezes um pai narcisista, uma mãe narcisista, né? Tem muitos fatores, além da predisposição genética, né? A ansiedade geralmente é uma predisposição genética. Geralmente quem sofre com ansiedade, às vezes a mãe também tem, a avó, o tio, né? Então existe uma predisposição genética, mas depende muito também do ambiente. Porque se a pessoa tiver uma predisposição genética, mas tiver um ambiente tranquilo, né, a pessoa não desenvolve muito. E também questão da nossa atualidade, né, que a gente vive aí, as notícias, por exemplo, jornais são notícias ruins. Aí esse negócio da pandemia, muita gente desenvolveu também isso, né? Então não é só a predisposição genética, mas é muito também questão do ambiente. E depois que eu soube disso, né, eu tenho buscado me cuidar mais na questão mesmo da questão mental, cuidar do meu cérebro, né, porque eu tenho uma predisposição, né, para ansiedade, e se eu não me cuidar pode piorar mesmo, né? Então é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso descanso e sim da nossa espiritualidade, porque o inimigo ele trabalha nas emoções, né, trazendo pensamentos negativos, pensamentos para nos oprimir. E se a pessoa não tiver domínio próprio e não se cuidar, também acaba não só trazendo setas, né, mas também tentando se apoderar daquela pessoa. Então, a gente tem que se cuidar muito, principalmente, né, nós que temos predisposição para isso. Então, continuando. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, porque parece que eles só escutaram que matá-lo-ão, né? A parte do ressuscitar eles não prestaram atenção, né? E eles ficaram tristes. E depois que Jesus faleceu, muitos deles se separaram. Depois de um tempo eles se reuniram de novo, né? É uma coisa assim que só quem passou por aquilo entende, né? A gente que já sabe que tudo que aconteceu, né, é comum, mas
eles estavam ali com Jesus, mas não sabiam ao certo o que iria acontecer. Né? Por mais que o Senhor mostrasse as coisas para eles, mas eles não estavam ainda compreendendo. Depois que teve o batismo com o Espírito Santo, né? Que aí teve o Espírito Santo realmente, como é que pode dizer? Eu esqueci a palavra. Que recebeu o Espírito Santo, que aí teve mais clareza, né? Do que estava acontecendo. Continuando. 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro, os que cobravam as de dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as de dracmas? De dracmas era um tipo de moeda, que era um tipo de imposto que eles davam, e esse imposto era para eles construir lá um templo lá pagão. Versículo 25. Disse ele: Sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui eu fui pesquisar um pouco como que era o estáter, né? O estáter tem uns lá que tem a suástica, que é um símbolo que é conhecido como símbolo, hoje a gente conhece como símbolo nazista, mas antes do nazismo ele já existia, né? É um símbolo que eles colocam lá um símbolo e colocam umas coisas bonitas, né? Mas a gente percebe que toda religião pagã tinha esse símbolo. E aí eles começam a enfeitar, dizem que é uma coisa, mas até mesmo a Coca-Cola eu vi, já utilizou esse símbolo. Várias coisas já utilizaram esse símbolo. Até o catolicismo, coisas das Forças Armadas, coisas assim, né? Mas eu sou muito assim, negócio de simbologia, eu levo um pouco a sério, né? E o inimigo, ele sempre deixa a sua marcazinha, né? Sua marca, né? Para o seu rastro, assim. Eu acredito muito também nessa questão daquelas mensagens subliminares. Quando a gente estuda marketing, neuromarketing, a gente vê que realmente acontece. O inimigo, ele usa muito isso. E a questão da simbologia também. E aí, essa simbologia, né, eu acredito que ela não estava ali em vão, né? Quer dizer, todas as coisas que utilizam simbologia, elas estão sendo influenciadas por alguma coisa em comum. E com certeza não é de Deus, né? E aí, quando Pedro pescou o peixe, tinha um estátua, e esse estátua provavelmente tinha essa suástica, né? Quem sabe até não era uma mensagem subliminar do Senhor, né? Já representando o que iria acontecer com os judeus, né? No nazismo. Pode ser, pode também não ser, pode ter sido. Eu não acredito em coincidência com Deus, né? Deus não trabalha com coincidência. Tudo que ele faz de forma intencional. Né? E aqui a questão era que estavam perguntando, né, se Jesus pagava os impostos, né? Jesus disse que pagava. Então, os evangélicos, né, que tem aí o seu negócio, que já é formalizado, que tem CNPJ, o Senhor está dizendo aqui, né, a mensagem que ele faz para essas pessoas é que pague os impostos direitinho, né, que até Jesus pagou os impostos, né, e a gente tem que pagar os impostos, tem que andar direitinho na lei. Também questão da carteira, né, tem pessoas que querem andar de moto sem carteira, querem andar de carro sem carteira. Tudo bem se não tiver condições agora e esteja planejando tirar, mas tem pessoas que não querem tirar, né? Não querem usar capacete, não querem usar cinto, né? São pessoas totalmente contra a lei, né? Tudo que diz que é para fazer, não quer fazer. Então a gente tem que, até mesmo aqui na minha região, que eu moro aqui na região de praia, diz que não é para comer aruanã. Tem gente que come aruanã, tem gente que come aruanã. É proibido, na lei diz que é proibido comer, mas come, né? Isso para mim é errado, né? A não ser que fosse assim uma lei que ferisse os princípios cristãos, por exemplo, você tem que ser homossexual para você viver aqui, né? Aí isso aí não dá, né? Porque é contra os princípios, né? Mas acho que vai chegar um dia que vão fazer isso, viu? Se cuide, né? Mas questão de tributos,
de leis de proteção, nós temos que dar bom exemplo também nisso, né? Então, fica essa reflexão, né? Quiser se aprofundar mais, pesquisa na internet, né? O que é de Drácula, o que é Straper, o que é uma pessoa lunática, o que é esquizofrenia. Tem muitas coisas aí para pesquisar, né? E aí, espero que tenha lhe edificado. Para mim foi edificante também. Sempre quando eu leio é edificante, né? É bom a gente estar sempre lendo a Bíblia, porque à medida que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo uma bagagem, né, um conhecimento a mais, a gente vai entendendo, né, melhor. Então, que Deus abençoe seu dia. Hoje, esse áudio de hoje é numa sexta-feira. Eu estou costumando fazer de segunda a sexta. Então, até a próxima segunda. Estarei organizando algumas coisas. Talvez segunda-feira eu venha com alguma novidade aqui no grupo. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Deus abençoe também o seu final de semana. E até a próxima.